Heliópolis. Você está em Heliópolis. 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 Começar apresentando essa nossa pesquisa das mulheres mais poderosas do mundo, né, que é o impacto da pandemia na vida das diaristas e empregadas domésticas. A gente fez, acho que 7 pesquisas, fora essa, durante a pandemia, e aí surgiu a ideia dessa pesquisa junto com uma parceria da ActionAid, que é eu não sei se todo mundo conhece a ActionAid aqui. Não, a ActionAid é um grupo internacional, né, de filantropo da Inglaterra, e eles vieram falar com a gente sobre fazer uma pesquisa feminista interseccional, né? Então aí a gente acabou pensando nessa questão que a gente já tinha uma série de pesquisas que mostravam e traçavam um perfil de mulheres de Heliópolis, que é a pesquisa de saúde mental e saúde alimentar. E aí a gente quis focar especificamente no público que a gente achava que estava mais sendo impactado pela pandemia, que foi essas mulheres que são trabalhadoras do lar, né, e domésticas, por causa que a gente estava trampando na UNAS do ano sexta, e sempre quando essas pessoas vinham pedir cesta, eram essas mulheres que vinham pedir. Então a gente acabou focando nesse grupo. A gente tem uma metodologia que a gente chama que é pesquisação, que é mais uma filosofia de como fazer pesquisa do que uma metodologia, né? A gente questionou as desigualdades e o empoderamento feminino também. A gente traçou esses 3 trechos junto com a ActionAid, então não é uma coisa que eu estou falando aqui, tipo, da gente, a gente tirou do nada, mas a gente teve uma ajuda muito grande delas. E aí a gente fez métodos, um questionário, né, que a gente enviou pelo WhatsApp para elas, e aí a gente fez umas perguntas qualitativas também, pedindo para elas narrar como era o dia a dia delas pelo celular mandando áudio. E aí a Lê vai apresentar os dados. Foi uma pesquisa só que a gente mandou um questionário para elas responderem ali e pronto, né? A gente sempre, quando a gente vai fazer uma pesquisa lá no nosso projeto, a gente pensa muito na sensibilidade, né? A gente pensa muito mais além do que só aplicar um questionário. Então a gente queria saber mais um pouco do dia a dia delas, literalmente. A gente mandou fazer, no seu tempo, porque a gente sabe que todo mundo é uma correria muito grande para trabalhar, cuidar de casa, né? Cuidar dos filhos, né? Principalmente as mães solos, é uma correria maior ainda. Então a gente sempre mandava para elas, no seu tempo, manda aí desde a hora que você acorda até a hora que você vai trabalhar. Se sinta à vontade para falar o que você quiser, não tem certo nem errado. E sua história é importante pra gente, né? 48% dessas mulheres, né, tem de 40 a 59 anos, né, e dessas mulheres, uma das grandes dificuldades que elas relatam, né, que a partir dessa idade, essas mulheres que não são registradas, não trabalham desde cedo registradas, elas têm uma grande dificuldade de arrumar emprego, né, e aí elas acabam optando, né, por serem trabalhadoras do lar. Aqui a gente também vê uma parte meio de preconceito, né, meio de racismo, que 71% dessas mulheres são mulheres negras, né? Sabemos aí que o racismo ele vem, muito grande, impactando a vida das pessoas, porque com a cor da pele, infelizmente, alguns empregos não aceitam a pessoa, né? E um dado também muito interessante que a gente viu dessas trabalhadoras rurais é que 97% delas são mães e 50% delas são mães solos, né? E aí tem a porcentagem, né, também das mulheres, tipo, quantos filhos elas têm na casa, como que elas... 78% dessas mulheres são diaristas sem vínculo, né? Não tem carteira registrada, não tem nada. Então é tipo mais um boca a boca, tal pessoa ali quer uma faxina, uma pessoa precisa de uma diarista ali, aí essas mulheres vão pegar, mas não tem garantia nenhuma, né? Não tem. 88% dessas mulheres perderam algum posto de trabalho durante a pandemia e 95% dessas mulheres afirmam que a renda mensal diminuiu nesse período. Então, como o João falou, né, na distribuição de cestas, o nosso maior público são essas mulheres, porque durante a pandemia tiveram que ficar em casa, né? Não conseguiram trabalhar, e 52% dessas mulheres não têm renda nenhuma mais. E aí a gente também mandou
Essas mulheres falaram uma frase, né, inspiradora, ou falei uma fala importante aqui, que uma falou assim: eu recebi o auxílio por 6 meses e ajudou bastante. Já teve gente que falou que não conseguiu receber o auxílio, né, tentou e não conseguiu. A gente começou a pensar um pouco mais além de que como é a vida delas, tá ligado? Esse dado, os dados que a gente acabou levantando, acabaram impactando um pouco a gente. Não só transformar isso em número, mas fazer uma pesquisa como se fosse de uma maneira mais qualitativa. Os áudios são por causa que nem todo tempo elas estão ali dispostas a responder uma pergunta, sabe? Então, tipo, a gente começa falando um pouco sobre o trabalho na pandemia, né, dessas empregadas domésticas. O termo empregada doméstica pra gente é meio racista, né, um pouco antiquado. O termo certo é trabalhadoras do lar, mas a gente usou esse termo por causa que muitas delas se identificam assim ainda. De dezembro de 2020 até março de 2021. Se vocês quiserem ver essa pesquisa depois, ela está disponível pelo Instagram do Dinheiro na Quebrada, tem um link, e quando você clica aqui, você vai direto no podcast, você cai no áudio delas. E aí a gente pegou essa parte das mulheres que cuidam. Ao perguntar no áudio, a gente perguntava não só questões de tipo como essas mulheres estavam recebendo auxílio, se elas estavam no trabalho, mas como era a vida delas e qual era o cuidado delas. A gente percebeu que essas mulheres, elas não têm cuidado com elas mesmas, mas elas cuidam muito dos outros, né? Então essa é uma questão que rola em tudo, e todas tiveram um impacto assim. Que aí foi da onde surgiu o nome da pesquisa. Que todas as mulheres ficaram assim, tipo, falaram que ser mulher é uma coisa muito de luta, sabe? Uma coisa muito de orgulho, mas também é muito difícil, sabe? E aí na nossa pesquisa a gente fala que toda pesquisa a gente coloca ali um pouquinho do que a gente queria que acontecesse, né? Uma contrapartida. Nessa contrapartida a gente fala que a gente queria ter mais auxílio para as mulheres e que não fosse tão difícil assim, que elas não tivessem que ser tão guerreiras. E é isso. Aqui nesse lugar podemos ter muita alegria, felicidade e harmonia. São Paulo, Zona Sul, Heliópolis, a minha quebrada, favela, onde moramos e fazemos parte dela. Heliópolis, crescemos e aprendemos que o certo prevalece, o errado é cobrado, nego Zé. Resgatado pelo rap nacional, considerado por todos pensamento real. Ei, meus parceiros tão ligados pra se adiantar, corremos lado a lado, Deus em primeiro lugar. Aqui eu comandando meu recado, mando um beijo pra minha mina que anda sempre do meu lado. Heliópolis, hip hop, mano Zé, pode pá, botando o nosso trabalho pra chegar, pra somar. Eu te digo o que eu sempre quis, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e cresci. Poder caminhar de cabeça erguida, ter o orgulho da minha mãe, honrar minha família.